Começa agora o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou Fábio Ruas. E eu sou Jane Costa. Começa agora o programa Conexão Eleitoral. Uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para levar até você as principais informações da Justiça Eleitoral brasileira. TSE realiza licitação para a compra de novas urnas eletrônicas modelo 2020. E ainda, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, e procuradora-geral eleitoral Raquel Dodge são homenageadas. E mais, no terceiro spot da série Enfrentamento à Desinformação, especialistas falam sobre como é possível checar se uma informação é falsa ou verdadeira. Você acompanha o programa Conexão Eleitoral com as principais informações da Justiça Eleitoral em todo o país. Conexão Eleitoral. A primeira edição da revista de jurisprudência do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral, COPEG, foi lançada nesta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral para divulgar as principais decisões relacionadas ao tema eleitoral. A presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, é homenageada nesta edição. A excelência da publicação certamente a colocará em destaque entre os periódicos que tratam de direito eleitoral e atenderá os objetivos de transmissão do conhecimento produzido na Justiça Eleitoral. Sinto-me profundamente sensibilizada com as gentis manifestações de todos. Estou certa de que o campo em que lançada a semente desta primorosa publicação irá se alargar e florescer. Parabéns ao COPEG, parabéns aos magistrados e juristas eleitorais, parabéns à Justiça Eleitoral. O presidente do COPEG, desembargador do TRE do Distrito Federal, Telson Ferreira, destaca que a revista é importante também para a segurança jurídica nas eleições. Essa publicação está destinada, lógico, inicialmente a todos os operadores de direito, seja advogado, seja membros do Ministério Público, juízes eleitorais, ministros, desembargadores, acadêmicos do direito, porque isso é importante para trazer não apenas conhecimento, mas também para trazer segurança jurídica para os candidatos e também, principalmente, para o pleito eleitoral, nossa maior missão. Participam da revista os ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE e integrantes dos tribunais regionais eleitorais, entre outros. O ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, assina o prefácio da publicação. A revista é, por igual, uma prestação de contas à comunidade especializada em direito eleitoral. O acerto é ainda maior porque é homenageada nesta noite, na sua primeira edição, a eminente ministra Rosa Weber, por tudo que a eminente ministra representa em termos de retidão moral, em termos de capacidade de trabalho, em termos de racionalidade administrativa, em termos de inquebrantáveis disciplina e caráter. Os organizadores da revista e o COPEG marcaram, a meu sentir, um gol de placa. O ex-ministro do TSE, Joelson Dias, é o responsável pela coordenação da revista. Nós estamos extremamente satisfeitos com a oportunidade, a possibilidade que foi ao Colégio de Juristas da Justiça Eleitoral reunir os mais importantes acórdãos, decisões na perspectiva desses juristas, espalhados por todos os tribunais regionais eleitorais e também no TSE, daquilo que constitui o que de mais relevante se discute na Justiça Eleitoral, os temas mais atuais, os temas mais complexos, e reunir tudo isso numa publicação, esperando que todos possam, assim, ter fácil acesso a essas tão importantes decisões da Justiça Eleitoral. Constam nesta edição debates sobre liberdade de expressão, participação política feminina, propaganda partidária e doação de recursos de campanha. A publicação ainda traz verbetes de súmulas, editadas pelo TSE, que dão mais agilidade aos julgamentos e servem de orientação para a Justiça Eleitoral. Inicialmente, foram impressos 500 exemplares, mas a COPEG está lançando também a revista por meio eletrônico.
106 milhões e 500 mil eleitores já participaram do cadastramento eleitoral. O número corresponde a mais de 72% do eleitorado brasileiro, que alcança 146 milhões e 800 mil pessoas. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannino, destaca que esse processo representa uma grande evolução dentro do sistema eleitoral. À medida em que o processo de votação ou o processo eleitoral embarcou, digamos assim, no trem da tecnologia, nós utilizamos todas as funcionalidades evolutivas da tecnologia para implantar no processo de votação. Considerando que não há duas digitais iguais no mundo, nós aproveitamos, por meio da tecnologia, a identificação das minúcias das digitais de cada pessoa e confrontamos com o banco de dados. Havendo a coincidência, é a mesma pessoa que se cadastrou, ela está habilitada para votar. Não havendo a coincidência, pode-se constatar ali até mesmo uma pessoa se tentando passar por outra no processo de votação. Na etapa 2019-2020 do Programa de Identificação Biométrica, deverão ser cadastrados eleitores de 1.701 municípios de 16 estados. Além do Distrito Federal, 10 estados já terminaram o cadastramento de seus eleitores: Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Os eleitores dessas localidades que não puderam fazer a biometria porque apresentam desgaste das digitais ou outra impossibilidade física serão identificados pelo modo tradicional. A identificação biométrica na Justiça Eleitoral começou em 2008, quando cerca de 40 mil eleitores dos municípios de Colorado do Oeste, Rondônia, Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul, e São João Batista, em Santa Catarina, votaram nas eleições municipais por meio da biometria. O projeto piloto foi aprovado com pleno êxito. Entrevista. O Tribunal Superior Eleitoral lançou a licitação para a compra de novas urnas eletrônicas modelo 2020. Para trazer a você, ouvinte, os detalhes dessa licitação, o Conexão Eleitoral de hoje entrevista o diretor-geral do TSE, Anderson Vidal. Mas primeiro vamos ouvir a reportagem de Jane Costa. As empresas Positivo e Smartmatic, esta que integra o consórcio denominado SMTT, vão participar da licitação que o Tribunal Superior Eleitoral está realizando para a compra de novas urnas eletrônicas modelo 2020. Nessa primeira fase, cada empresa entregou 3 envelopes contendo a habilitação, proposta técnica e preço. Além disso, cada uma delas apresentou um protótipo que será testado em outra etapa do certame. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannino, explica que essa é uma licitação na modalidade técnica-preço, ou seja, vai reunir valor combinado com a qualidade do produto a ser licitado. Cabe ressaltar aí que esse edital tem em torno de 400 páginas, então são vários requisitos técnicos que devem ser apresentados nesse momento, em forma de uma proposta e também, conjuntamente, o equipamento, que nós chamamos de modelo de engenharia, que vai ser apresentado e também já testado já na fase subsequente. Segundo o secretário, as urnas eletrônicas são projetadas para durarem um período de 10 anos. Essas novas vão substituir 86 mil equipamentos nos modelos 2006 e 2008. A urna eletrônica modelo 2020 terá um novo design, estando a tela e o teclado numa única visão. Com isso, o eleitor terá mais controle e menos possibilidades de cometer erros no momento da digitação, agilizando a votação. Além disso, o terminal do mesário vai contar com uma tela sensível ao toque, com mais informações e funcionalidades. E é sobre a licitação das novas urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral que vamos conversar agora com o diretor-geral Anderson Vidal. Muito obrigado por atender o programa Conexão Eleitoral. Dr. Anderson, quais são as próximas etapas da licitação? Dia 13 agora de setembro abrimos a documentação de habilitação das empresas. A comissão de licitação deu o resultado habilitando as 2 empresas participantes, sendo uma em consórcio. E qual o prazo para recursos? Dia 18 de setembro começam a contar os prazos para recursos do resultado da comissão de licitação, em que habilitou as 2 empresas
E aí agora as empresas podem recorrer, querendo, claro, né, a entrar com recurso contra esse resultado. Mas se não houver nenhum recurso, os resultados já são publicados? Sim, aí eles são publicados. Havendo, abre-se novos 5 prazos para contra-razões. E não havendo, já a gente publica o resultado e já partimos para a proposta técnica da licitação. O tribunal deve comprar aproximadamente 100 mil urnas eletrônicas. Como é que o TSE define esse número de quantas urnas vão ser compradas? Hoje o nosso parque é de 554 mil urnas, né? Destas, 83 mil urnas são de 2006 e 2008, já com 10 anos de utilização e precisam ser renovadas. Então nós estamos fazendo a substituição dessas urnas, de 2006 e 2008, mais o crescimento vegetativo que dá esse quantitativo de 100 e poucas mil urnas a serem adquiridas. Esse total também depende da cotação das empresas, porque há a variação de dólar e nós não sabemos ainda o quanto elas foram cotadas e o orçamento ele é limitado. A ideia é que essas novas urnas sejam usadas já nas eleições do ano que vem? Sim, todo o trabalho está sendo feito para que sejam já substituídas 2006 e 2008 para as eleições de 2020. Eu conversei sobre a licitação para a compra de novas urnas eletrônicas com o diretor-geral do TSE, Anderson Vidal. Muito obrigado pelas informações. Conexão Eleitoral. O Conexão Eleitoral veicula nesta semana o 3º episódio da série de 5 spots de rádio sobre enfrentamento à desinformação. O material traz depoimentos de especialistas que participaram do Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado em maio pelo TSE, com o apoio da União Europeia. Eles destacam a importância da mobilização para coibir a disseminação de notícias falsas e contestam a expressão fake news. E explicam ainda como o cidadão pode se defender dessas ações, além de ressaltar o papel da Justiça Eleitoral na cruzada contra a desinformação. No episódio de hoje, o repórter Henrique Amaral vai trazer a opinião de especialistas sobre como é possível checar se uma informação é falsa ou verdadeira. Vamos ouvir? Enfrentamento à desinformação. Um dos principais objetivos de quem espalha desinformação durante o processo eleitoral é confundir quem vai votar. Seja questionando a segurança da urna, que nunca foi fraudada, ou espalhando mentiras, para o eleitor acreditar que determinado candidato defende algo que na realidade não faz parte dos projetos dele, por exemplo. E como o cidadão pode se defender da desinformação? Para o professor de marketing político Marcelo Vitorino, a dica é simples, mas difícil de ser seguida: checar tudo o que receber. A primeira coisa o cidadão tem que ter a responsabilidade de checar a notícia e ser conhecedor de que ele pode receber uma multa bem salgada, que muitas vezes ele não vai ter como pagar. Para analisar se uma notícia é falsa ou verdadeira, é só prestar atenção em alguns pontos, como desconfiar se o título tiver palavras com letras maiúsculas, exclamações ou erros de ortografia, pesquisar os nomes dos especialistas citados no texto, confirmar se a informação foi publicada em diferentes meios de comunicação. Algumas vezes, quem espalha notícias falsas usa matérias antigas como se fossem novas. E fica sempre a orientação: se estiver em dúvida, não compartilhe. O diretor da Organização dos Estados Americanos, Gerardo de Casa, e o diretor da Google Brasil, Marcelo Lacerda, alertam: o cidadão precisa fazer o uso responsável das redes sociais. O papel do cidadão é o mais fácil de todos, é verificar a informação que recebe antes de compartilhar. No caso das redes sociais, é ter um uso responsável. Se estão detectando que tem robôs nas redes, bloquear esses usuários. É a busca dessas ferramentas de pensamento crítico, né, e de verificação também da veracidade das informações que ele consome. Enfrentamento à desinformação. Justiça Eleitoral.
Secretários judiciários, diretores gerais, assessores de comunicação e assessores de gestão estratégica do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais se reuniram no fim de agosto no TSE para planejar ações voltadas às eleições municipais do ano que vem. O secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro, lembra que as secretarias judiciárias são verdadeiras unidades de gestão de apoio à alta administração. A partir ali dos processos são tirados índices de medição que podem fazer com que a alta administração tome decisões estratégicas em relação ao julgamento dos processos e também índices de medição que são encaminhados ao CNJ. A secretária judiciária do TRE do Rio de Janeiro, Ana Luísa Claro, destacou que apesar dos TREs terem diferenças entre si, como tamanho, estrutura e normativos próprios, costumam haver questões comuns a todos. E o que os secretários em geral sugerem é que esses assuntos que afetam a todos, impactam negativamente a todos ou que estejam causando dificuldade a todos, sejam trazidos aqui para as reuniões, onde há muita troca de experiência, de boas práticas. Muitas vezes daqui saem sugestões assim encaminhadas para o TSE, porque muitas vezes a gente precisa da participação do TSE para resolver alguma situação pontual. Rogério da Silva Vargas, secretário judiciário do TRE do Rio Grande do Sul, destaca que o grande desafio para as eleições de 2020 é a implementação do PJE em todas as zonas eleitorais de responsabilidade da área judiciária. Estamos já nos preparando para a eleição 2020, que o grande desafio vai ser o suporte que nós teremos que fazer a todas as zonas eleitorais no processo judicial eletrônico, as mudanças que vão haver, como o Diário de Justiça novo. Então, nós temos uma série de questões que estão sendo enfrentadas. Os assessores de comunicação do TSE e dos tribunais regionais, também reunidos em Brasília, trataram das ações de combate a desinformações e boas práticas nas redes sociais, entre outros assuntos. Assessores das áreas de gestão estratégica e planejamento de toda a Justiça Eleitoral também buscaram alinhar ações. Essas unidades são responsáveis por promover avanços nos trabalhos dos regionais para prestar bons serviços à sociedade. A campanha #Democracia Todo Dia alcançou mais de 30 milhões de pessoas. A ação nas redes sociais foi proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral em comemoração ao Dia Internacional da Democracia, 15 de setembro. Entidades públicas e privadas aderiram à campanha do TSE. Na mobilização, o tribunal apresentou a Turma da Democracia no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. A turma é formada por personagens divertidos e humanizados. Eles mostram a democracia em ações cotidianas, na vida em família, na comunidade ou mesmo na internet. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Mas com direitos iguais, a gente segue na paz. Viver em democracia é assim, Tá em todo lugar, tem espaço pra todos. Também tem lugar pra mim. Onde quer que eu vá, não paro de cantar. Viver em democracia é assim. Milhões de vozes, vidas e cores, somos bem diferentes, sim. Essa é minha turma, pode chegar. Com a turma da democracia, é assim. Democracia é todo dia, Justiça Eleitoral. Em 4 dias, entre 13 e 16 de setembro, 11 milhões e meio de pessoas se engajaram na campanha apenas nas redes sociais do TSE. Considerando o engajamento dos parceiros, o alcance foi muito superior. Apenas no Twitter foram cerca de 30 milhões e 200 mil pessoas usando a #Democracia Todo Dia. O relatório de alcance é da ferramenta gratuita Talkwalker. A campanha ressaltou a participação popular
e a atividade partidária como formas de exercício da democracia, e chamou a atenção para os inimigos da democracia, como a desinformação, a falta de representatividade e o desrespeito às diferenças. Para saber mais, siga o TSE no Twitter, Facebook e Instagram, além de assinar o canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Você está ouvindo Conexão Eleitoral. Fique por dentro. O prazo para envio de artigos para a revista Estudos Eleitorais está aberto e vai até o dia 21 de outubro. A revista eletrônica é uma publicação da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. Os textos devem tratar de temas como direito eleitoral, eleições, cidadania e democracia. Com uma nova edição lançada a cada 6 meses, a revista apresenta artigos, estudos e propostas de juristas e estudiosos da área. Os trabalhos devem ser inéditos no país e não podem ser publicados em outros veículos impressos ou eletrônicos. Comunidade acadêmica e profissionais do direito eleitoral devem enviar os artigos para o seguinte endereço. Anote aí: eg.revista@tse.jus.br. No assunto do e-mail deve constar a frase artigo para a revista Estudos Eleitorais. Todas as edições estão disponíveis para download no portal do TSE na internet, em formato PDF. Procuradora-Geral Eleitoral Raquel Dodge é homenageada na última sessão plenária dela no TSE. Repórter Sérgio Oliveira. A ministra Rosa Weber homenageou nesta terça-feira 17 a Procuradora-Geral Eleitoral Raquel Dodge, que participou de sua última sessão plenária, destacando a defesa intransigente em prol da atuação feminina na política, ressaltando que ela cumpriu com louvor a missão de defender os direitos fundamentais, a ordem jurídica e o regime democrático de forma firme e competente. A ministra Rosa Weber disse: com atuação segura e serena e em estrita observância da Constituição e das leis da República, somou-se aos esforços da Justiça Eleitoral para a consecução do desafiador pleito revestido de imenso relevo para a democracia brasileira. Pontua ainda sua defesa intransigente, considerado o déficit de representatividade política das mulheres no Brasil, da participação feminina na política. A procuradora Raquel Dodge agradeceu a manifestação da presidente do TSE. O trabalho do Ministério Público, independente e autônomo, é coadjuvante do papel que esta Corte exerce em favor da democracia brasileira. Quero a todos agradecer muitíssimo a oportunidade que tive de sustentar uma ou outra questão mais vigorosa aqui perante este tribunal e muito cordialmente agradecer as palavras gentis que a ministra presidente, que tem toda a minha admiração, dirigiu a mim nessa noite. A todos desejo também felicidade plena e à nação brasileira um futuro promissor, democrático e valoroso para todo o povo brasileiro. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma iniciativa do TSE para falar sobre as questões do processo eleitoral brasileiro. E você pode participar do programa sugerindo uma pauta ou um tema a ser tratado aqui. Basta ligar durante a semana em horário comercial para o telefone DDD 61 3030 7104. Apresentação Fábio Ruas e Jane Costa. Edição Fábio Ruas. Produção Marne Ruas e Rogério Brandão. Trabalhos técnicos Milton Santos e Tiago Miranda. Coordenação do Núcleo de Rádio e TV, Ana Paula Ergang. Assessoria de Comunicação Social do TSE, Ana Cristina Rosa. Na próxima semana voltamos com novas informações sobre as questões eleitorais. Até lá. Até lá. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral.